Muito bom dia, você tá no canal Oswaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Antes de mais nada, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo, comenta aqui embaixo o que você achou, seus pedidos de oração, suas dúvidas, e a gente vai estar aí na medida do possível tentando responder em algum vídeo para você e facilitar também aqueles que também têm dúvida na área de libertação e batalha espiritual. Tá bom? Eu sou o pastor Arthur Lobo, hoje eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Olá, queridos, graça e paz, uma alegria ter você aqui. O assunto de hoje vai pegar fogo. Nós recebemos perguntas, né, essa semana e todas as semanas. Pastor, por que nós entramos num lugar, ou por que algumas famílias, algumas pessoas, especialmente, elas são atacadas por demônios, por enfermidade de demônios, por opressões malignas, por oposições malignas. A Bíblia chama isso de hostes espirituais da maldade, né? São diversas ações malignas contra a vida da pessoa. Por que algumas pessoas são atacadas e como se proteger disso? Por que os demônios entram? Eles conseguem acesso à vida de uma pessoa. Alguma coisa os atrai, né? Alguma coisa. A gente vai descobrir aí no meio do vídeo. Os atrai. Tá bom? Então, o assunto de hoje é como os demônios entram e como se proteger dos ataques. Antes da gente entrar no assunto para valer, verifica aí se você está inscrito no canal, ativa o sininho, ativa todas as notificações. O YouTube não tem entregue muitos nossos vídeos, então eu preciso da sua ajuda aí para compartilhar com todo mundo do seu ministério, na sua igreja, para que a gente alcance o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Além disso, verifica também se as notificações do seu celular estão ativadas para o aplicativo do YouTube, que às vezes você desativou para não receber notificação e você não está recebendo nossos vídeos. Dessa forma é mais fácil para você saber quando a gente publica aqui no canal, tá bom? Hoje a gente faz assim. E dá um like. Dá um like. Dá um like lá. Deixa o centro do dedo no like. A gente está aqui ajudando tanta gente. O pessoal passa no vídeo. Os vídeos têm dado 2.000, 10.000 visualizações, 20.000 visualizações e a gente tá tendo pouco like. É interessante. O pessoal vê, mas não deixa o like. Deixa o like. Tá bom, gente? Olha, eu quero aproveitar aqui e dizer para você. Aqueles que quiserem um congresso, um seminário de libertação na sua igreja, pessoal, manda pelo e-mail pastorlobo@gmail.com, tá bom? A secretaria vai fazer um agendamento na sua igreja, na sua comunidade, tá bom? pastorlobo@gmail.com, é ela que tem a agenda, tá bom, gente? Exatamente. Vamos lá? A gente tá hoje aqui lançando nossa caravana, oficialmente, né? Caravana de Israel, vai ser Jordânia e Israel. Nós vamos, um voo de São Paulo direto para Berlim, não, Frankfurt. De Frankfurt nós vamos Alemanha. Para Amman, Frankfurt na Alemanha, né? Uhum. Aí nós vamos para Amman. Em Amman a gente vai conhecer um pedaço ali da Jordânia, a gente vai descendo para Galileia. Você sabe que Jordânia e Israel é um do lado do outro, são países que hoje celebram paz, né? Não tem o conflito. Jordânia reconheceu Israel como nação já há muitos anos atrás. A gente vai descer Amada, Petra, sétima maravilha do mundo. Vamos entrar pela Galileia, vai ser maravilhoso. Vamos descer até o Mar Morto. Vamos descer ali em Curã, nas cavernas de Engedi, Emá, onde Davi se escondeu do rei Saul. Vamos subir pelo litoral, passar por Tel Aviv. Tem um balneário muito lindo ali chamado Ascalon, que já foi terra dos filisteus há muito tempo. A gente sobe para Cesareia Marítima, vamos um pouquinho acima, vai em Cesareia de Filipe, onde Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Depois descemos para a região de Nazaré, Belém, Galileia. A gente anda em toda aquela Galileia. Depois Jerusalém, vai ser uma bênção. Vai ser em janeiro de 2026. Os números estão aqui, você pode ligar lá na operadora, vai ser uma benção. Exatamente. E o pessoal pergunta se eu vou, eu fico com vocês o tempo todo. Não sai de perto. Quem ministra em toda a caravana sou eu, tá bom? Não é o guia, não. É o pastor que vai. Essa é a 7ª vez que a gente vai para Israel. Além disso, a gente também tem os nossos livros, né? Estão lá no institutoexo.com. A gente está dando uma reformulada no site, então daqui a pouco vocês vão ver uma cara nova, mas os livros estão todos lá. Nós temos 9 livros, né? E os livros já estão à disposição à venda de todos. Além disso, nós também temos os nossos cursos online, que está lá no pastorlobo.com. Ou no cursos.pastorlobo.com direto. Ou no cursos.pastorlobo.com direto, exatamente.
E aí tem um plano Premium, que é uma assinatura mensal, onde você pode pagar R$19,90 por mês e assistir todos os cursos de libertação, batalha espiritual, e tá por dentro de tudo, de forma... como um Netflix, né? Uma assinatura recorrente, né? Então, quando você assiste, você paga, depois você cancela a qualquer momento. E aproveita que a plataforma vai subir. Exatamente, aproveite. Vai ficar com preço antigo. É agora ou nunca. Vamos lá? Tá bom? Vamos lá. Então, pastor, pra gente poder começar, como os demônios entram? O que atrai os demônios para a vida de uma pessoa? Como eles chegam até essa pessoa? Existe algum caminho específico? O que a gente tem que cometer alguns erros? O que é necessário para um demônio entrar na vida de alguém? Quando você vai... Tem muita gente que chega no gabinete e fala assim, pastor, eu tô com um problema. Existem as naturezas do problema. Existem problemas que são fisiológicos, biológicos. Tem gente que chega lá enferma achando que o problema é um problema espiritual e não é. É uma enfermidade, é uma doença. Então o ser humano aqui, carne e osso. Paulo, ele faz sinais em nome de Jesus, ele cura enfermos, expulsa demônios, mas, por exemplo, ele escreve para Timóteo e diz, eu deixei Trófimo era amigo dele, doente em Mileto. Tem gente que fica doente, a doença é só natural. A doença é uma química desorganizada no corpo, ela é biológica, ela é fisiológica, a pessoa dorme mal, come mal, se estraga todo usando droga, bebida, cigarro. Então, no final das contas, isso vai dar um problema, né? Vai ter uma cirrose, vai ter um câncer no pulmão e ele vai dizer que foi o diabo. Não foi, foi ele mesmo. Agora, existem as questões que são puramente emocionais. Existem doenças que elas são de fundo emocional. Agora, o problema todo é quando a doença ela é espiritual. Então o espírito imundo, quando ele entra na vida de uma pessoa, o espírito imundo danifica a pessoa de alguma maneira. Ela pode estragar a vida financeira, ela pode estragar a vida romântica do casal, coloca frieza. O demônio de sensualidade coloca fogo e coloca gelo. A pessoa... É interessante como é que ele age para destruir, né, aquilo que Deus construiu. Ele pode destruir a vida pessoal da pessoa, ele pode destruir o corpo da pessoa. Você vai ver na Bíblia gente doente que era demônio. Então, João 5, tem um homem aleijado no tanque de Betesda, Jesus dá uma ordem para ele se levantar, ele é curado, Jesus diz, olha, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, a resposta à sua pergunta é, demônios entram e demônios destroem a vida. Então, o diabo só vem para matar, roubar e destruir. E quando você vai investigar, por exemplo, como é que uma bactéria entra no corpo de uma pessoa? Como é que um vírus ele tem acesso? Nós tivemos aí... É mais do que entrar, né? É entrar e se manter vivo lá dentro. Entrar... Então, porque tem algo que o alimenta, certo? Exatamente. Algo o mantém lá dentro. Então, enquanto não tiver você falou de uma bactéria, enquanto não tiver um antibiótico para que trate aquela bactéria e pare de alimentar aquela bactéria, a bactéria vai permanecer lá, né? Por exemplo, quando a pessoa está com o sistema imunológico baixo, eu vou dizer, está com as defesas baixas, a bactéria ela é uma aproveitadora. O demônio, você falou muito bem, ele funciona como um predador que vai se alimentando. O demônio, ele é como um piolho. Ele entra e fica sugando a vida da pessoa. Ele é um aproveitador, né? Ele fica... Um parasita. É um parasita, pronto. Mas ele só vai entrar na vida da pessoa se houver um convite. Por exemplo, espírito de morte. Eu sempre ensino aqui. O espírito de morte, ele é convidado. Ah, pastor, ó. Espírito de morte, a pessoa tem vontade de morrer, tem vontade de matar os outros, tem vontade de tirar a própria vida, tem vontade de se auto-cortar, auto-lesionar, auto-machucar. Por exemplo, o espírito imundo, a pessoa começa a dizer que vai matar, eu vou te matar, eu quero morrer. Essas palavras são convites para que espíritos de mortos entrem. O sangue derramado é um convite, as pessoas não entendem isso. O poder que o sangue tem. Por exemplo... escrevi uma coisa interessante, para quem conhece a Bíblia aqui, tem um livro chamado Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. E ali aparece uma figura, logo no capítulo 1 de Êxodo, chamada Faraó, que na verdade é o rei do Egito. Repara só, esse Faraó, ele manda matar os meninos, ou seja, ele quer esterilizar a população. Se você mata os homens,
Na próxima geração, não tem mais as mulheres hebreias, não tem marido, acaba. O povo de Israel acaba. Está todo mundo escravo lá, uma nação pequena. Agora imagina comigo aqui. Ele manda matar no Nilo. Quando o mundo espiritual reage, olha o que Deus fala. Ó, Israel é meu filho primogênito. Deixa ele ir, porque senão eu vou matar o teu filho primogênito. Há uma reação natural do mundo. A morte atrai morte. Quando Jesus é preso no jardim do Getsemane, nós já estivemos lá algumas vezes, Pedro tira uma espada e tenta matar Malco, né, o servo. E arranca, ele tenta acertar a cabeça, mas arranca a orelha. Ele era ruim de mira. Aí Jesus fala, não faça isso. Aquele que vive pela espada morrerá. Olha o espírito de morte ali. Entendi. Então, o sangue, ela é a primeira revolta. O sangue produz algo chamado... Quando a gente fala sobre a realidade da retaliação, o povo tem muito medo de retaliação, é um revide, na verdade. A pessoa mata e o espírito de morte vem. Caim matou Abel. Ele falou assim, agora qualquer um vai querer me matar. Faraó mandou matar as crianças. Lembra da primeira praga sobre o Egito? O rio, as crianças não eram jogadas no rio? Sim. O rio vira sangue. É a primeira. E no final, lá no capítulo 12, o próprio filho do faraó vai morrer também. Então, quando você vai ver, investigar, nós estamos falando assim, como os demônios, eles entram. Você joga a luz sobre uma escuridão. O que eu quero dizer? É um discernimento espiritual sobre as trevas. O que acontece? A pessoa, ela sabe que está sofrendo, mas ela tem um pecado não confessado, não arrependido. Ela fica botando culpa em cima de todo mundo, mas ela não fala assim, não, fui eu que fiz, fui eu que abortei, fui eu que paguei para abortar, fui eu que levei a namorada do meu filho para abortar. Entendeu? A pessoa não conta. Quer ver? A gente fala sobre sangue, a pessoa manda matar animal e botar o sangue na encruzilhada, derramar sangue na mata virgem. São sacrifícios com sangue, né? Com animais. Isso chama-se sacrifício de sangue inocente. O que o animal tem a ver com isso? Nada. Aí você vai lá, mata e oferece um sacrifício, né? São chamados cortes na carne. São marcas de tatuagem no contexto espiritual, há uma entidade protetora. Então tudo isso mexe com sangue, né? Então, quando você vai investigar como é que o demônio entra, você vai verificar a estratégia do inimigo, né? Quais os planos dele e quais são as causas que viabilizaram aquela entrada. Então, o libertador, você que é mãe, você que é pai, o pessoal pensa que esse assunto é um assunto para pastor, é para todo mundo, gente. Para um líder, para um diácono, é para todo mundo é mãe. E as pessoas não têm a noção de consciência de que foi um erro ou uma brecha que eles abriram para estar com aquilo ali. Então, muitas vezes aquilo que a pessoa está vendo é consequência das escolhas que ela teve no passado dela. Então, no último podcast, a gente estava falando a respeito em quanto tempo chega a consequência. A consequência não vem imediata, ela vem com o passar do tempo, você vai começar a colher as suas consequências daquilo que você cometeu no passado, né? Às vezes a próxima geração colhe. Você vai ver com calma, se você olhar com calma, quando o rei Davi assume o reinado, essa passagem está em 2º livro de Samuel. O rei Saul, ele mata um povo, ele destrói um povo chamado Gibeonita, que são os heveus da Bíblia, tá? Só que os gibeonitas haviam feito um acordo, um pacto, uma aliança com Israel lá em Josué. Era um tratado de não agressão. O que Saul faz? Saul passa o fio da espada. Aí, de repente, Saul já morreu, Saul se suicidou, você conhece a história dele, encerra em 1 Samuel. Aí vem um outro rei, vem uma outra geração. Aí vem uma fome terrível. Você repara que o espírito de morte, ele traz pobreza, sabia disso? Quando manifesta os demônios mesmo de morte, você olha para a vida financeira da pessoa arrasada. Arrasada. Eu vou repetir aqui, Caim matou Abel. A resposta espiritual é,
você vai ser peregrino, você vai trabalhar a terra e a terra não vai produzir fruto. Você trabalha, ganha um dinheiro aqui, o dinheiro vai embora. Vapora. E aí, isso pode acontecer na geração seguinte. Então, você falou de tempo. Então, a colheita é que nem você plantar lá uma árvore. Você bota a semente na terra, joga água, aduba a terra. Ela para começar a frutificar... Leva um tempo. Às vezes leva 10, leva 20 anos. Entendeu? Aí, de repente, ela vira uma grande árvore. Então, é isso que as pessoas não entendem. Só tem um jeito de você destruir essa semente maligna. É você confessar. Só que as pessoas têm muita vergonha de confessar. E aí, não é confessar pro padre, pro pastor, isso é uma bobagem. Mas tem gente que só se sente perdoado quando confessa pra uma pessoa. Quando expõe aqui. Quando expõe. Sem contar pessoas que têm o costume hoje em dia não, né? Mas sempre foi assim, de esconder a vida inteira, né? Então a pessoa sabe que cometeu errado, tem consciência disso, mas gera uma vergonha na vida da pessoa. Então eu já não vou mais falar disso, não tenho que contar nada pra ninguém. Então existe uma cultura por trás, por exemplo, a gente estava conversando com alguns amigos, onde as pessoas falam, eu vou entrar num relacionamento novo e eu não tenho a obrigação de falar pro meu cônjuge ou pra minha namorada que eu já tive outros envolvimentos com outras pessoas, que eu já cometi isso, que eu já cometi aquilo. Então as pessoas entram num novo relacionamento nas trevas, e as pessoas não conhecem, não sabem o histórico das coisas que aquela pessoa passou, o que ela fez, se ela já se envolveu com outra pessoa, se ela já se deitou com outra pessoa. Isso tudo acarreta numa vida, quando a consequência chega, ela vai passar por essa tribulação junto com outra pessoa, sendo que ela viveu o passado com uma outra terceira pessoa. Então ele vai vitimizar a outra pessoa. Exatamente. Então a gente conversa muito isso, principalmente no meio jovem, onde as pessoas se relacionam principalmente sexualmente muito cedo. As pessoas querem terminar esse relacionamento e entrar em outro e fingir que nada aconteceu e não quer falar sobre isso, não fala, não se abre para a próxima pessoa. É igual você comprar um carro usado achando que é um carro zero. É isso aí. É isso aí, a pessoa cuida bem. Tem um livro aqui, Aliança de Almas, que eu trato sobre sexualidade, inclusive sobre essa questão de prisões, né? Amarrações. Fizeram amarração amorosa para mim. E faz mesmo. Tem pessoas presas romanticamente a alianças passadas. Na verdade, eu só ajudei no final. A pastora Fabíola atendeu certa vez uma pessoa que ela de fato se desviou, era cristã, de corte evangélico, ela se desviou e acabou fazendo uma aliança perversa. Buscou ajuda das trevas mesmo. Imagina ser uma pessoa muito frágil espiritualmente, vulnerável, em vez de buscar o Senhor, foi buscar as trevas. Gente, essa mulher sofreu demais. Aqui a gente conta como libertar das prisões de aliança de alma. Essa escuridão que o pastor Arthur está falando é quando você tem tanta vergonha do teu passado que você é incapaz de confessar até para Deus. Então, quando você expõe a luz, esses infortúnios, eu vou usar assim, são perturbações estranhas, são doenças, tentações incomuns, são toda variação de fundo espiritual, de caráter hereditário. Elas podem caracterizar o que a gente chama de cativeiro espiritual. Então, o espírito imundo, quando ele entra na pessoa, na vida da pessoa, ele vem para fazer isso. E existem 11, às vezes eu conto como 11, conto como 12. Quando eu estou investigando isso, por que o demônio entrou? Antes da gente falar sobre como se proteger, né, a blindagem espiritual, que é o tema de hoje, né, como é que eles entram? Por exemplo, quando você vê uma derrota sucessiva e ela está ligada à história de homicídios na família. A família tem um pai que matou, tem um tio que matou, tem essa questão do derramamento de sangue. Quando existe uma ira, pastor, eu perco o controle a ponto de querer matar. Não é que um dia você se irritou no trânsito, não é isso não. Mas a pessoa não tem pavio mesmo. É uma ira incontida, ela está ligada à história de
crimes de homicídios, de suicídios, tá? A chamada insanidade crônica. Tem um monte de gente na família que fica louca, perturbada. Então hoje tem muita doença emocional. Tem muita gente, a pessoa é mais tímida, aí já diz, não, ele é autista. É autista nada, ele só é tímido. É tímido. O garoto é mais agitado, ele diz, não, ele tem TDAH. TDAH. Transtorno de hiperatividade. Ou déficit de atenção. Déficit de atenção, nada, ele só é agitado. Por exemplo, eu sempre fui um cara quieto, mas a minha mente sempre foi agitada. Então é por isso que eu escrevo livro, eu prego mensagem. Eu estava fazendo conta com a minha esposa ontem, de quinta-feira retrasada, você vê, eu preguei no Rio de Janeiro, numa Assembleia de Deus, na Ilha do Governador, aí preguei numa outra Assembleia de Deus, quinta e sexta, foram 4 mensagens, 2 na quinta, 2 na sexta, eu preguei 4 mensagens no sábado, numa outra Assembleia de Deus ali em Pilares, perto do Meia, voltei à noite para Curitiba, aí preguei 3 mensagens em Curitiba, aí dei o seminário, quinta, sexta, eu ministrei 2 vezes na quinta, 4 vezes na sexta. E no sábado de manhã ainda. 3 vezes no sábado, 3 vezes no domingo. Segunda-feira fui gravar um podcast com o profeta Vinícius Iracete, lá em São Paulo. Vai sair em breve, hein? Vai sair em breve aqui, né? Fui gravar um podcast com ele. Então, quer dizer, a minha mente, ela funciona muito. Ela fala de qualquer assunto. Mas eu sempre fui um cara quieto. Eu nunca fui agitado. Eu nunca fui aprontador. Eu nunca fui rebelde, desobediente. Entendeu? Hoje, as pessoas dão diagnósticos furados. Eu não estou falando da clínica, do médico especialista, mas tem muita gente que dá diagnóstico furado olhando para o temperamento da pessoa. Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta a respeito do o que é o discernimento, é a mira da libertação. Antes da gente entrar nesse assunto, rapidamente, a gente está aqui chegando na metade do nosso podcast. Os nossos cursos, eles estão na plataforma www.pastorlobo.com ou cursos.pastorlobo.com, que é um subdomínio. Né? Se você entrar no pastorlobo.com, você tem que ir na aba curso. Você tem que rolar abaixo lá, ou então entrar no menu e encontrar os cursos lá em cima e apertar. Se você entrar no cursos.pastorlobo.com, você vai ser jogado direto nessa página, entendeu? Aí você tem acesso a tudo, tem um plano prêmio, que é o nosso plano de assinatura mensal. Tá custando hoje R$19,90, então corra, porque esse valor vai subir. E a gente tem ali todas as aulas online. Então essas aulas online você pode assistir a hora que você quiser, tá bom? O pessoal pergunta, quando é que começa a aula online? Não, você assiste aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, você assiste a hora que você quiser, é como Netflix. Assiste e tal, e depois você cancela e sem compromisso. E em breve nós vamos fazer o seguinte aqui, todo mundo que comprar o plano Premium, tiver na plataforma, eu vou fazer uma aula, só que é um assunto só pro pessoal do plano Premium. Só o pessoal quem paga o valor mensal. Eu vou fazer uma aula por semana aqui, vou fazer ao vivo. A gente também tem cursos avulsos, né? Mas aí é outro caso, aí você pode comprar separado. Se você quer só o curso avulso, pode ter... Quanto tempo é do vitalício o curso avulso? É o seguinte, o curso avulso, ele fica 4 anos pro aluno. O aluno tem jeito de ficar 4 anos com o curso, porque ele vê e revê. Tem muita gente que vê, por exemplo, os cursos têm 40 horas. Então... Tem cursos de 20 horas, tem curso de 60 horas. Então o que a gente faz? A gente vai repartindo o curso de 20 em 20 minutos. O pessoal vê um pouquinho, aí eu vou pro trabalho, aí vê uma parte, volto ao trabalho, vê outra parte. São os episódios. É isso. Além disso, nós também estamos aí com a nossa viagem para Israel, né? Jordânia e Israel, de 15 a 26 de janeiro do ano que vem. 2026. O telefone para contato é no 419-8802-8808, tá bom? Tem os outros também aqui, vai estar aparecendo aí na tela para você também, tá bom? Então, venha participar. Muita gente pergunta, Pastor Lobo, você que vai estar dirigindo a caravana? O tempo todo. Pastor Lobo vai estar o tempo todo na caravana. Com vocês no aeroporto e despeço de vocês. A gente se encontra ali em São Paulo, né? Vem gente de todo o Brasil. Aliás, já tem gente que está vindo dos Estados Unidos que vai encontrar comigo lá porque nós vamos pela Lufthansa, né? É a empresária que vai levar a gente, em princípio é a Lufthansa. Então a gente para ali em Frankfurt, mas eu vou o tempo todo, a gente vai no mesmo voo, a gente vai na mesma classe econômica,
né? Cada Fica no um, mesmo hotel. cada um no seu ritmo, né? Tem gente que vem de outros países, Portugal, já vem gente de tem. Portugal. Tem. Então, Da Alemanha. Da Alemanha direto. Então, os brasileiros, né? As pessoas que vão encontrar, encontram direto no destino para começar o primeiro dia de viagem. Nem todo mundo vai se encontrar na Alemanha, né? Porque a Alemanha também é um ponto de encontro, mas tem muita gente que se encontra, dependendo aí da rota de voo, já se encontra direto na Jordânia no primeiro O importante dia. é que a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto, a gente janta junto e a gente acaba ficando amigo, né? E turista junto também, turista juntos. É uma caravana espiritual. Tem muita gente que vai pro turismo. Ai, para na lojinha, quero comprar uma lembrança. Tem muito disso, mas o ponto alto da viagem realmente é a experiência, né? É a emoção de você pisar na Terra Santa. De 15 a 16 de janeiro. Entre em contato com a FRM, eles vão estar... Operadores de turismo, eles vão estar cuidando de tudo isso lá com o Rubens. Tá bom? Antes da gente dar continuidade, os nossos livros estão no institutoexo.com. Então, tudo isso que a gente está falando aqui no podcast, você pode ter muito mais informação dentro do livro e se aprofundar muito mais, com muito mais detalhes. Tá bom? Esse livro aqui, a gente está falando sobre como o demônio entra, mas a gente tem que entender como é que o demônio não entra. Né? O Salmo 91, esse livro eu escrevi, esse foi o segundo livro que eu escrevi. O primeiro foi o Autoridade sobre as Trevas, né? Que ele hoje, ele é um best-seller, tá na 11ª edição. É um livro que é muito... Quem prefaciou foi o pastor Cotes, que é o meu amigo. Isso aqui é pra você pisar na cabeça de Satanás. Isso aí é pra você se proteger, né? O Salmo 91 eu preguei durante um ano inteiro, durante o culto de libertação. Eu era pastor de libertação da igreja. E o Salmo de 91, ele é um escudo protetor. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai ver que para cada confederação de inimigos, ele fala assim: não temerás o terror noturno, a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira à noite e a mortandade que assola o meio-dia. Ou seja, são 4 inimigos. A gente fala sobre legiões, falanges, né, ataques demoníacos confederados. Antes dos inimigos aparecerem, Deus aparece. O salmista está bem tranquilo, né? Ele está descansando. E aqui, no final de cada capítulo, tem uma oração. Quando as pessoas me perguntam assim: pastor, depois eu vou orar com vocês aqui. No final, vou pegar uma oração aqui e vou orar com vocês. Então, assim, pastor, meu filho, minha filha, meu pai não conhece Jesus. Gente, é um livro tão especial que ele vai trazendo, assim, uma boa notícia da proteção de Deus, que no final a pessoa entrega a vida a Jesus. Tem muito testemunho de gente que se converte lendo esse livro aqui. E o Salmo diz assim: aquele que habita, morar, né? No esconderijo do Altíssimo. São 4 inimigos, mas aí Deus aparece com caráter. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É onipotente, é Senhor, Ele é Deus, Ele é Altíssimo. E aí, o Salmo 91, ele fala sobre esse caráter defensivo da fortaleza. Deus é meu escudo. Escudo é proteção militar. Deus é minha fortaleza, é uma arquitetura de proteção militar. Ele é meu broquel. Sabe o que é um broquel? O broquel é aquela guarita de vigia avançada em cima dos castelos. Então, o soldado que fica ali olhando, ele percebe a chegada do inimigo antes dele chegar e lança flechas, toca o alarme, né, para que todos vão às armas. Ele grita: o inimigo está chegando. É o sentinela. Então, ele tem esse caráter de proteção. O Salmo 91 realmente é um salmo protetor. Por quê? Porque o Salmo 91 ele mistura uma promessa com uma aliança. Ele diz: eu não temerei mal algum. 1000 cairão de um lado, 10.000 do meu outro lado, ou seja, 11.000 pessoas. Ele vai enxergar milhares caindo, mas ele não vai cair. Então ele fala assim: somente com os meus olhos eu contemplarei a recompensa dos ímpios. Nós estamos falando aqui como o demônio entra. O demônio se aproveita da impiedade, da desobediência. Então, eu não sei se a gente ainda tem tempo aqui,
Mas eu Temos quero, tempo ainda, eu quero aproveitar e quero orar. Essa aqui é uma das orações. Vamos deixar para orar no final, então? Tá bom. E aí a gente tira. Vamos voltar para a última pergunta que eu fiz, daí a gente entra em como se proteger. Pode ser? Tá bom. Então, Vou fazer oração sobre praga aqui, tá? Praga não atinge a minha casa, né? Aqui fala sobre o Salmo 91. Rapidinho. Então, o discernimento é a mira da libertação, é isso? É. É fácil dizer isso? O discernimento é a maneira inteligente e espiritual de você saber qual é a causa. Então, eu falei aqui de algumas razões, quando se fala sobre doenças repetitivas, né? A gente chama isso de enfermidades repetitivas, crônicas. Então a mãe tem aquela mesma enfermidade, o filho tem, o neto tem. Eu tenho tempo de contar um testemunho aqui? Sim. Eu tratei uma vez de uma família, gente, é impressionante isso. Tratei uma vez de uma família que todos os homens morriam cedo, todos. E eles morriam de um determinado enfermidade. Uhum. E aí, morreu um, morreu dois, morreu três, todos eles casados, e todos eles morreram antes dos 35 anos. Uma dessas mulheres, uma das esposas de um desses rapazes que morreram, ela se casou de novo com outro rapaz. Então ela era viúva, se casou de novo. E pegou a aliança, olha que coisa, que ela tinha do casamento anterior e entregou para esse rapaz que casou com ela e casou. Pois esse rapaz que não estava dentro da linhagem morreu da mesma enfermidade. Então, quando você investiga, você falou sobre mira, né? Uhum. É para você não ficar orando a oração errada, não ficar investigando o problema errado. Tem muita gente que fala assim, fizeram macumba pro seu marido. Gente, isso não resolve nada. A macumba você vai lá e desfaz. Você desautoriza. Não existe macumba forte diante de um Deus que é todo poderoso. Esse não é o problema. Esse pode ter sido a porta de entrada, mas não é o problema. Então, quando você investiga, por exemplo, esterilidade crônica. Você quer ver um exemplo? Se você lê a Bíblia, em Gênesis 19, tem um rei ali chamado Abimeleque. Você vai ver que a família dele era um problema espiritual. As mulheres não engravidavam. As mulheres daquele reino, as pessoas que trabalhavam, as mulheres que trabalhavam, não engravidavam. E era uma questão de desgraça espiritual. A gente chama isso de maldição espiritual. Então, são situações de perdas repentinas, de fracassos mesmo, econômicos, financeiros, de desgraça. Tudo isso eu coloco na mira. Você usou a palavra mira, então eu vou usar a palavra mira. Você coloca na mira. Isso te ajuda a dar a direção pela qual você vai trabalhar dentro da libertação. Exato. Com determinada pessoa, determinadas... Eu pergunto assim, e aí, o que aconteceu com você? E aí esse ambiente de gabinete pastoral, ele tem que ser muito bem protegido pela ética pastoral. Um pastor que trabalha com libertação vai ouvir as pessoas contando as vergonhas. Pastor, deu um vexame. Lembra que a gente falou aqui no início de aborto? Pastor, aconteceu, foi assim. Eu não queria fazer. Eu na época não tinha. Foi obrigado. Fui obrigado. Minha mãe me levou, meu pai me levou, entendeu? E aí vai. Entendi. Entendeu? Então, como a gente está caminhando para o final, agora a gente precisa saber, então, como a gente pode evitar a entrada de demônios, né? Proteção espiritual e blindagem espiritual. Como é isso? Primeira coisa, você nunca estará protegido se você não tiver uma aliança com Jesus. Você vai à igreja, o teu pastor lá diz, você quer receber Jesus? Esse é o primeiro passo. Não existe liberdade sem Jesus, porque Jesus é que trouxe liberdade. Não foi religião, foi Jesus. A pessoa tem que entender isso. Jesus mesmo vai dizer em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então, primeiro passo para libertar qualquer cativeiro e para proteger a pessoa espiritualmente é uma aliança com Jesus. Isso você pode fazer aonde você está, na sua casa, dirigindo. Tem gente que está ouvindo aqui esse podcast no trânsito, no ônibus, no trabalho, em casa, lavando roupa, enfim, com a família à noite. Você pode fazer, é uma oração muito simples. É você dizer, Senhor Deus,
eu te recebo como meu Pai, o teu Filho Jesus como meu Salvador e o teu Espírito Santo na minha vida como aquele que vai me dirigir para sempre, vai me guiar em toda a verdade. Pode orar, pode dizer amém. Peço perdão pelos meus pecados. Gente, uma palavra que sai da tua boca, ela funciona, ela atinge com verdade. Deixa sair de dentro de você. Senhor, me socorre e me salva. Senhor Jesus, me salva. Que é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segundo lugar, proteção espiritual. Você vai levantando muros, né? O que as pessoas não entendem é que a oração de intercessão, eu escrevi um livro sobre isso aqui, ela levanta muralhas, ela levanta defesas. Ezequiel 22, 30 e 31, Deus fala, eu busquei um intercessor que levantasse muralha. Ele não fala assim para tapar a brecha. Uhum. Então tem um buraco lá, tem uma fissura, né? Tem uma rachadura. O intercessor, ele protege com muralha de defesa. Esse livro aqui tem mais de 20 páginas de oração aqui no final. 20 páginas de oração de guerra e intercessão. Então, como é que você protege? O Salmo 91, ele é um salmo que confessa o poder de Deus. A partir do momento que você confessa o pecado, que você confessa que o Senhor é o teu Deus, eu direi, o Senhor é a minha fortaleza. Essa é uma, né? Nós temos aqui pouco tempo. Esse livro tem 16 capítulos. Você vai aprender muito mais aqui, mas é você receber Jesus e você confessar que Ele é a tua fortaleza. Tá bom? Amém, tá bom. Pastor, vamos fazer aquela oração? Vamos. Para a gente poder finalizar? Eu vou convidar você que ainda não segue a gente no canal do YouTube, que você siga. Nós estamos preparando aqui, terminando um novo redesenho do canal, né? Um redesenho do canal. Segue a gente também no pastorlobo.com, tá bom? Segue não, porque ali não dá pra seguir, né? Mas você entra lá depois. Segue no Instagram. No Instagram. @PRRosaldoLobo, no TikTok também, no Facebook também. A mim no Instagram, @artlobo, ARTH Lobo. E é isso. Vamos finalizar com a oração, a gente já conclui. Eu vou ler aqui. Eu queria que quisesse eu vou ler bem devagar para você poder também repetir na sua casa. Esse é um gostinho do livro. Então, se quiser conhecer mais, adquira já o seu livro. Aqui eu tô falando sobre praga, né? Praga, como impedir, não sei. Aqui eu não sei se a câmera consegue pegar aqui, ó. Como desse lado aqui, aqui. Pronto. Como impedir. Opa, tô com a minha mão em cima, não tá aqui. Isso. Aí. Como impedir a entrada da praga. Tá aqui, página 223. Aí. Uma habitação, uma casa blindada. Oração. Repita comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, meu Salvador, quero pedir perdão por ter sido negligente e irresponsável com relação à vida espiritual de minha família e permitir que se abrissem portas para a entrada de pragas na minha descendência. Confesso os meus envolvimentos que deram permissão para que o mal me atingisse e renuncio a todos os pecados da idolatria e todos os pecados da rebelião. Cancelo toda a veneração e adoração que dei às imagens e aos falsos deuses e desautorizo todo o efeito espiritual desses pecados sobre a minha vida. Renuncio também a todos os amuletos e quaisquer objetos que usei com o fim de dar sorte ou livrar-me de qualquer mal, pois somente o Senhor pode realmente me proteger, salvar e abençoar a mim e a minha família. Também confesso todos os meios ocultistas que consultei e peço perdão pelas experiências místicas que permitiram que qualquer praga de maldição atacasse a minha história. Através da confissão dessas iniquidades, eu desligo agora, em nome de Jesus, todo o efeito espiritual desses pecados sobre a minha vida e da minha família. Peço perdão por todo o envolvimento maligno e consagrações
que foram feitas a qualquer entidade. E desfaço, em nome de Jesus, toda aliança, todo pacto com as trevas e seus espíritos imundos que me atingiram e envolveram a minha linhagem. Eu invoco o nome de Jesus e o sangue de Jesus, juntamente com o poder da cruz, na minha casa e na minha família. Eu torno sem efeito todos os termos de todas as alianças. Eu desautorizo todo o direito de perseguição maligna. Eu desautorizo as consequências e influências em relação às minhas sucessivas gerações. Em nome de Jesus, eu estabeleço um divisor de águas com um novo tempo sobre as minhas futuras descendências e uma nova realidade espiritual, livre das perniciosas influências das trevas, através dessa oração de confissão. Debaixo do poder do sangue de Cristo, eu faço uma comunicação expressa ao mundo espiritual maligno. Não toque em minha vida, nem na minha família. Na minha casa nem o mal entrará, pois o Senhor é a minha habitação. Nem o mal me sucederá, e praga nenhuma passará debaixo dos meus batentes, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Está nesse livro aqui, Blindagem contra as Trevas, tudo isso aqui. Esses livros estão no www.institutoexodus.com. Amém? Gente, muito obrigado. Pastor, muito obrigado pela mensagem, obrigado pela oração e acho que hoje foi um dia bem edificante, foi uma bênção. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você tenha sido abençoado e edificado por esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, manda no grupo aí do WhatsApp dos seus amigos da igreja, pessoal que trabalha com o seu ministério. Vai ser uma bênção que a gente possa estar alcançando mais pessoas a cada dia. Então deixa aqui embaixo no comentário o que você achou, deixa o seu amém, né, o seu pedido de oração, se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo e a gente tenta responder num próximo vídeo para você. Se você vier a Curitiba, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, é a Igreja Batista Bom Retiro. Ou IBBR. IBBR. E agora a gente está numa campanha agora de construção na igreja. Vamos aumentar o espaço, vamos dobrar o espaço. Dobrar o espaço. Então, venha ser parte disso. Se você conhece alguém aqui de Curitiba, se você está vindo aqui em Curitiba, venha ser parte disso. Vai ser uma honra receber você, a gente poder tirar as suas dúvidas, conversar com você, tirar um tempo junto para conversar. Vai ser uma honra. E não se esqueça também, temos os nossos cursos online e a viagem de Israel aqui. Você pode contactar o 419-8802-8808. Aqui 41 é o DDD de Curitiba, tá bom? Amém? Fica com Deus, gente. Fica na paz. Fica na paz. Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha com todo mundo. Fica na paz.